Amém. Irmãos, pegue sua Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus um pouquinho? Vamos conversar um pouquinho? Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Do 1 até o 6. Atos 9, do 1 ao 6. Vai dizer assim para nós: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou a Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Só até aqui, depois a gente dá uma continuada no texto. Hoje eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos há alguns domingos já, uns 4 domingos, falando sobre a ferramenta que Deus nos entregou para a nossa igreja, que é uma ferramenta de qualidade do crescimento, que é o discipulado. E nós estamos falando cada domingo aqui sobre discipulado com a intenção clara de somos intencionais para que você deseje ser um discípulo de Jesus Cristo. E quem é discípulo de Jesus Cristo forma discípulos, faz discípulos. Sendo discípulo de Jesus, você começa a assumir a responsabilidade de fazer com que outros sejam seguidores de Jesus. Não podemos esperar que Jesus envie um anjo para convencer as pessoas a ser um seguidor do Mestre. Então o que Jesus está nos ensinando é: vocês são meus discípulos, vocês vão fazer discípulos. Vão converter o rumo das pessoas a me seguirem. E esse texto aqui fala exatamente de uma transformação radical através do discipulado, porque esse é o tema de hoje. Uma transformação radical pelo discipulado. Esse texto que a gente leu fala da conversão da pessoa mais influente do Evangelho, onde a pessoa que escreveu a maior parte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, a maior parte do Novo Testamento está concentrada na vida desse homem. E aqui começa a sua jornada de fé em Cristo, nesse texto que a gente acabou de ler. Um homem que perseguia a igreja, que perseguia os crentes, que perseguia os servos do Senhor. Não é muito difícil de você ver isso, só você acessar hoje alguns perfis sérios no Instagram, na rede social, perfis sérios de instituições missionárias, e você vai ver isso lá na Síria acontecendo hoje. Gente morrendo só porque não quer confessar, porque não quer abandonar a fé em Cristo Jesus. Exatamente o que está acontecendo na Síria é o que estava acontecendo. Paulo era um grande fomentador da perseguição aos cristãos. Para ele, Jesus era apenas um impostor, porque ele era um doutor da lei, ele conhecia toda a lei, e não havia nenhum sentido para ele ver em Jesus o cumprimento messiânico. Então Jesus para ele era um impostor. Então todos que seguem esse impostor merecem morrer, serem presos. E aqui o texto ele pede então uma autorização para prender quem quer que seja do caminho, quem quer que seja de Jesus. Mas nesse caminho de perseguição ele teve sua vida transformada.
ele passou de perseguidor a ser um dos perseguidos também. Ele se tornou o que foi, porque duas coisas aconteceram, eu quero mostrar a vocês. Duas coisas que aconteceram com Paulo que fez com que ele se tornasse, a partir de então, um discípulo de Jesus. E é o que tem que acontecer com a gente. O que fez Paulo ser Paulo. A primeira coisa foi o encontro com Jesus. Paulo teve o primeiro encontro com Jesus. Ele está ali indo em direção a um lugar, e ali uma grande luz o toma, e aí a luz é tão forte, que era, ali diz que era meio-dia, e a luz era mais forte do que o sol. Então você imagina um sol de meio-dia, daqui a pouquinho esse sol, né, de Piabetá, olha para cima, tenta olhar o sol de meio-dia, e ele fala, a luz era mais forte do que o sol de meio-dia. E essa luz ofuscou ao ponto dele não conseguir enxergar. E ali ele ouve uma voz. Jesus aparece para ele. Tudo começa nesse momento, em momento que Jesus aparece. Assim foi comigo e com você. Em momentos que você estava andando nos seus próprios caminhos, nas suas próprias concepções, um dia Jesus apareceu para você. Talvez não na experiência de Paulo, mas apareceu por você de outra maneira. Alguém falou de Jesus para você, você ouviu a palavra. Jesus aparece para nós. A primeira coisa para nós nos tornarmos discípulos de Jesus é ter encontro com Ele. Não tem como você ser seguidor de Jesus sem ter tido o primeiro encontro com Jesus. Esse encontro, só que esse encontro com Jesus, Jesus nos caminha para algo mais completo. Jesus nos ensina nesse texto que o encontro com Ele é o início. É o início de uma transformação. Paulo teve encontro com Jesus, depois de se apresentar, Jesus se apresentou para ele, eu sou Jesus a quem tu persegue. Eu imagino Paulo, não estou perseguindo o Senhor, eu persigo os crentes. Pois é, mas quem persegue um deles, a mim me persegue. Quem abençoa um deles, a mim me abençoa. Então isso mostra para nós, quando Jesus fala das crianças, ele pega a criança e fala, quando vocês receberem a um desses pequeninos, a mim me recebe. Se você faz o bem a uma pessoa, a mim você está fazendo. Eu acho que se nós tivéssemos um pouco mais de convicção de que tudo que fazemos para o próximo, estamos fazendo para Cristo, a gente seria mais excelente naquilo que a gente faz. A gente seria mais temente na motivação do porquê fazemos. Porque se olhamos para o outro e falamos, estamos fazendo para Cristo, a gente teria um outro comportamento que às vezes temos. E Paulo foi apresentado devidamente para Jesus. E Deus então fala, eu sou Jesus a quem tu persegue. Só que Jesus não disse assim, Paulo, a partir de agora, Paulo, você agora vai ser sempre assim. A partir de agora, eu vou te ensinar, Paulo, a ser um cristão. A partir de agora, Paulo, eu vou agora entrar na tua vida, eu vou mudar, eu vou sacudir a tua vida, eu vou te ensinar coisas inefáveis, segredos que você jamais descobriria, Paulo. A partir de agora, eu vou me revelar. Deus não falou isso não. Jesus não falou isso. Jesus não falou isso para Paulo. O que Jesus disse foi, levanta, entra na cidade, porque alguém vai lhe dizer o que tem que ser feito. Jesus não disse, eu vou fazer, eu vou te ensinar, cara, eu vou fazer. Ele falou, levanta, entra, porque alguém lá vai dizer o que tem que fazer. Mas Jesus podia dizer já o que vai ser feito? Jesus podia falar, não, filho, levanta, vou te fazer isso, dali você vai pregar, você vai mostrar o que é sofrer pelo meu nome, eu vou te colocar em lugares que vocês não imaginam, já vou te dizer logo, de cara, você vai ser um testemunha meu para os gentios. Eu já vou te dizer de cara, Paulo, que você vai aprender e você vai registrar. Jesus não falou nada disso. Jesus só falou, levanta e entra na cidade. Alguém vai te dizer o que tem que fazer. É como se você chegasse no patrão e o patrão falasse assim, vai lá e o gerente vai falar contigo. Não, mas você não tem poder para dizer? Tenho, mas quem vai te dizer não sou eu, é o seu gerente. Quem vai te dizer é o teu responsável. Jesus simplesmente fala o seguinte, Paulo, eu preciso fazer você entender que você vai ter acesso a mim direto, mas eu vou te ensinar através de outros. Eu vou te ensinar
através de gente, de carne e osso. Você tem um encontro comigo, mas o que tu tem que fazer, você não vai ouvir de mim, vai ouvir de outro. Porque é a maneira mais clara que Jesus tem de nos fazer submetermos uns aos outros. Porque é muito fácil, eu tenho um encontro com Jesus, eu falo com Jesus direto, não preciso de você, Daniel. Para que você? Não preciso de você. Eu boto meu joelho e vou falar com ele. E com isso a gente começa a desenvolver uma espiritualidade individual. Isso não vai levar a gente a ser discípulo. Porque o que a gente mostra claramente aqui, Jesus fala, Saulo, você vai ser formado por gente de carne e osso. São homens que andam comigo, Paulo. Homens que têm intimidade comigo, que vão ajudar você a se parecer comigo. Eu vou usar meus seguidores para tornar você um seguidor meu. Isso para a gente é pedagógico. Ninguém se torna discípulo se não for por um discipulado. Isso está nos ensinando que eu vou usar pessoas que se parecem comigo para tornar você parecido comigo. Pessoas que vão fazer você olhar para mim, mas dentro de uma realidade de vida, não de algo invisível, imaginário. Porque imaginar Jesus, imaginar Deus é maravilhoso, mas é muito mais fácil quando a gente olha para o outro e vê Jesus no outro. Porque eu me enxergo. E é isso que isso está falando. É através disso que Jesus está dizendo para Paulo, Paulo, você precisa ser discípulo. E a segunda coisa, duas coisas, tem que ter um encontro com Jesus e ser discípulo. E ser discípulo é muito importante. É a segunda coisa que eu quero dizer. Esse é o plano de Deus para a igreja, fazer discípulos. Deus nunca pensou igreja como um auditório, mas como família. Família de pais e filhos, de filhos que geram filhos, filhos que se tornam pais e geram filhos. A ordem é: sou discípulo de Jesus, então também me torno um fazedor de discípulos. Então Paulo ele se encontra com Cristo e o próprio Cristo direciona ele para um homem chamado Ananias. E ali começa a influência. Aqui no versículo 10, diz assim, aqui no versículo 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou Ananias numa visão. Ananias, eis-me aqui, respondeu ele. Repara bem que o texto diz que havia em Damasco um discípulo de Jesus chamado Ananias. Ananias era discípulo de quem? De Jesus. E Deus nunca vai enviar você para ser discipulado para alguém que não é discípulo. Deus não vai enviar gente na sua vida que não aprendeu a ser discípulo de Jesus. Porque só quem é discípulo de Jesus consegue encaminhar as pessoas para Jesus. E Deus então levanta Ananias como um discípulo dele para falar: Ananias, você tem uma missão. Ou seja, só tem como fazer discípulo se você é discipulado. Eu preciso me tornar discípulo para ser então um fazedor de discípulos. Um verdadeiro discipulador é antes de tudo um discípulo. Você não pode se tornar um líder sem ser liderado. Não tem sentido. Gente que não sabe se submeter a uma liderança não vai ser líder nunca. Não sabe ser líder. Você quer ser pastor e não sabe ser pastoreado, não vai ser pastor nunca. Você quer ser líder e não consegue ser liderado, não tem como. Você não pode liderar outros se não sabe submeter a um processo de formação também. Então, assim, no reino de Deus é assim. Quem se submete à autoridade, vai ter autoridade. Quem submete à autoridade é que recebe autoridade. Todo mundo que tem autoridade é porque um dia se submeteu a ela. A gente aprende a ser antes de receber qualquer tipo de ocupação, cargo, título, seja o que for. Com Paulo foi assim. Passa por Ananias, depois Paulo passou por Barnabé.
Discípulos. Então, a pergunta que eu quero te fazer refletir hoje é: quais são as características de quem faz um discípulo? De um fazedor de discípulo. Segundo esse texto, eu vou te mostrar quais são as características de quem é um fazedor de discípulos. Em primeiro lugar, seja disponível. Você quer fazer discípulos? Você quer cumprir a comissão? Você quer ser obediente a Jesus? Então seja disponível. Porque fazer discípulo lhe custa tempo. Pode até lhe custar dinheiro. Diz aqui no texto, a partir do verso 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou Ananias de uma visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. O que Saulo está fazendo? Orando. E numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltassem a ver. Ananias, você vai até um local e lá vai ter um homem orando que já está te esperando, porque eu já estou dando para ele uma visão que você vai lá. E quando chega lá, ele sabe que você vai impor as mãos sobre ele e ele vai voltar a ver. E Ananias responde: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui, Senhor, com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. O tempo de disponibilidade de Ananias era necessário para cumprir um propósito. Eu preciso, Ananias, que você seja disponível para cumprir um propósito que eu tenho. Ser discipulador, fazer discípulos, não tem a ver com a gente, tem a ver com a missão do próprio Deus. De falar: eu conto com você para um propósito maior. Eu tenho na sua vida uma missão na vida de outros. E pensa, talvez, se Ananias soubesse, falar: poxa, Senhor, eu nunca fui perseguidor, eu nunca fui alguém que maltratou os seus santos, e agora tu vai chamar esse homem para ser o homem do evangelho para os gentios, tu vais levantar esse homem para falar com reis. Poxa, eu estou aqui há tanto tempo esperando, eu estou aqui há tanto tempo na igreja, estou aqui com a minha carteirinha de membro número 002, e agora vem esse homem cafajeste, assassino, e o Senhor diz que agora vai usar ele para fazer uma obra. Poxa, por que não me usa? É a nossa mentalidade de justiça e recompensa terrena. Eu imagino a recompensa de Ananias em detrimento de Paulo. A gente investe em vidas que a gente não sabe onde essa semente vai dar. Ananias sabia que Deus tinha uma obra, porque Deus falou assim: ó, ele é homem, esse homem é instrumento meu, é instrumento escolhido. Sabe, irmão, que Deus, quando olha para você, fala: você, irmã, é um instrumento meu escolhido. Meu irmão, você é um instrumento meu escolhido. E Deus levanta homens e mulheres para que faça essa revelação chegar em você. Talvez a gente está vivendo ainda limitações espirituais, ministeriais, de propósito. Sabe por quê? Porque nós estamos aguardando Deus se revelar numa experiência profunda, quando na verdade o que Deus quer fazer é levantar alguém na tua vida. Só que a gente não quer se submeter a ninguém, a gente quer ir direto em Deus. Porque a gente só quer ser discipulado se for alguém mais espiritual do que eu. Tem que ser alguém melhor do que eu, senão eu não aceito ser discipulado. Isso é Deus mostrando nosso coração humano. Ser disponível. Em segundo lugar, para ser um fazedor de discípulos,
tem que ser alguém que esteja disposto a correr risco para ajudar outras pessoas. Ajudar gente boa parece ser motivador. Agora, se Deus te der uma missão de você ajudar quem não vale nada, aos teus olhos, porque Ananias fala: Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem, na minha visão, esse homem não presta, é um perseguidor, ele tem perseguido os seus santos. Aí Deus fala para ele: Ananias, essa é a sua maneira de ver, para mim, ele é um homem escolhido, ele é um instrumento poderoso em minhas mãos. Você não vai ver como o homem vê, né? A mesma palavra que Deus deu para Samuel, quando foi ungir Davi, né? Somente os filhos lá de Jessé, não é esse. E Deus falou para Samuel: você está vendo como o homem vê, eu não vejo como o homem vê. Eu olho o coração, eu olho diferente de você. A questão é o quanto estamos decididos a correr riscos por isso. Podemos correr risco para ajudar outras pessoas? Porque é o que Ananias fala: Deus, tu conheces Saulo de Tarso. E aí Deus fala: então, esse cara aí que você está falando aí, ele agora vai ser seu novo discípulo. O quê? O que eu te fiz, Senhor, para que tu me amaldiçoaste dessa maneira? Podia colocar um outro homem, um homem espiritual, alguém que esteja no monte, só me colocar esse cara para ser meu discípulo. É isso aí, ele é teu discípulo. É o presente que eu estou te dando. Deus é um risco para mim discipular Paulo. Ele tem matado todo mundo, e se ele estiver enganando, Senhor? Ele tem matado as pessoas, ele veio da região só para isso. Mas ainda que ele tenha o seu argumento, ele dá um sim para Deus, ele aceita investir em alguém que poderia inclusive representar um risco de vida para ele. Ananias se submete à vontade de Deus, sabendo: cara, se eu morrer, eu morri. Eu vou discipular esse homem no risco de que ele esteja mentindo e me mate. Então, um fazedor de discípulo, ele sempre se dispõe a situações às vezes indesejáveis. Às vezes Deus vai te dar em oração para você discipular gente que você não está nem um pouco afim, porque é gente chata, é gente mimizenta, é gente fofoqueiro, é gente imaturo. E o quanto você está disponível para isso? O líder de célula pede: olha, irmãos, preciso bem que a gente discipule. Sempre toda célula tem um chato. Só que esse chato nunca é verbalizado, né? Mas nos cantinhos da célula todo mundo fala: pô, não é chato, né? É. Rapaz, ele tudo é do contra. Não traz um creme crack, pão duro, né? Ele só quer não dá nada. Eu já fui líder de célula. Quem quer discipular ele? Rapaz amargo, ou mulher amarga, só chega de mau humor, nunca chega feliz na célula, está sempre reclamando que a vida está difícil. Quem quer essa missão? Quem está disposto a correr o risco para ajudar essa pessoa a se tornar uma seguidora de Jesus? Se nós estamos realmente dispostos a sermos fazedores de discípulos, nós corremos o risco de investir em alguém até mesmo que não dê fruto. Você pode investir em gente que você não vai ver fruto se manifestar. Nós colocamos o nosso coração na vida de algum discípulo que amanhã vai nos abandonar e trocar por outro. Vai deixar você para trás, vai te causar ingratidão. Porque um discipulador, ele deixa seus problemas de lado para investir no problema dos outros. A gente acaba absorvendo o problema dos nossos discípulos. Só que um fazedor de discípulo, ele deixa seus planos pessoais em segundo plano. Porque ele entende que ele está entrando nesse discipulado por obediência ao Senhor. Obediência a Deus. Quem faz discípulos não vai reter aquilo que Deus o abençoou. Se ele foi discipulado, se ele é um discípulo de Jesus, ele vai discipular. Ele não vai reter. Eu converso muito com os líderes de célula, gente.
Não discipula quem não quer, quem está retendo. Por que você não discipula também? Começa a fomentar para que essa pessoa comece a discipular alguém. Você não está recebendo do seu discipulador um tempo, um investimento de tempo, de oração junto? Faz isso para o outro. Você não consegue ser grato ao Deus pelo que tu recebe, dando para o outro também o que você recebe? Ah, pastor, não me sinto pronto. Faz o que o outro faz contigo. Está lá. Ctrl+C, Ctrl+V. Expande esse negócio. Começa a disciplinar o teu coração. Então, o princípio importante é que o discipulado é o cumprimento de uma ordem, gente. Quem fez essa ordem para a gente? O Pai. Jesus Cristo, Deus. Deus nos deu essa ordem. É óbvio que isso atinge o discipulado, mas o alvo principal não é o discípulo, é o Pai. O nosso alvo principal é o Pai. Se você foca em obedecer ao Pai, você não vai olhar para as condições do seu discípulo. Você não vai olhar se o cara é chato, se é feio, se é bonito, se é... Não vai olhar, por quê? Porque você está olhando para o Pai. E quando você obedece ao Pai, você não mede esforço, porque você não olha quem. É quem? É você? É você? Tanto faz, porque eu estou obedecendo ao Pai. Não importa se é um Pedro ou se é um Saulo. A questão é você estar focado no Pai, porque o discipulado tem a ver com obediência a Deus. Quando eu não discipulo, eu não estou indo contra a visão de uma igreja. Não estou indo contra um pedido do pastor. Não, filho, você não está obedecendo a mim, é ao Pai. Você se vira com Deus. Você presta conta para Ele, não é para mim. Não é para a igreja, é para Deus. Se Ele deu para a gente uma comissão, se Ele deu para a gente uma ordem, a gente vai. A gente faz. Então não espere nada em troca, porque você vai se frustrar. Se você esperar por uma recompensa do seu discípulo, tem que ser bom, tem que virar um pastor, tem que virar uma pastora. Se você esperar por isso, você pode se frustrar. Agora, é muito mais fácil você assumir uma relação de discipulado, entendendo, eu estou obedecendo a Deus. Se eu obedeço a Deus, não importa se vai dar fruto, se ele vai ser bom, se ela vai ser boa, eu estou obedecendo ao Pai. Deus garantiu a Ananias, eu vou fazer. Eu vou transformar esse homem. Se é Deus para transformar, Ananias fala assim, obrigado, porque eu estou só obedecendo ao Pai, porque eu não tenho condição sequer de fazer esse homem ser quem o Senhor quer que ele seja. E Deus fala, não, eu vou fazer dele um instrumento. Não é você que vai fazer. Só que eu vou fazer ele se submeter a você, porque você é meu discípulo. Porque ele precisa ter um coração de discípulo antes de ganhar as nações. É um processo. Terceiro, o discipulador acredita na transformação pelo poder do Evangelho. Deus fala para Ananias, eu vou transformá-lo. Pensa num desafeto. Pensa num inimigo. Alguém inescrupuloso. Deus fala para você ir até essa pessoa e diz, eu vou transformar essa pessoa pelo poder do Evangelho. Pensa na pior pessoa que você já viu. Pensa na pior notícia que você já recebeu, de noticiário, de crueldade. E Deus fala, eu vou te levantar para você ir lá nessa pessoa. E eu vou transformar essa pessoa pelo poder do Evangelho. Através de você. Será que a gente vai olhar isso como uma bênção ou como um castigo? Ananias escuta de Deus. Vai. Eu vou transformá-lo. Pronto. Pronto. Ananias acredita e ponto final. Acreditamos, vamos até o fim. Eu acredito que Deus pode transformar qualquer pessoa. E estamos falando de uma pessoa que tem um passado terrível. Então o verdadeiro discipulador, o fazedor de discípulo, é aquele que acredita na transformação pelo Evangelho. Acredita no poder de Deus. Talvez muitos estão aqui hoje porque um dia alguém acreditou em você. Acreditou que você poderia ser transformado pelo poder do Evangelho. Estava conversando ontem com alguns homens lá no GD de uma das células, de um setor, e a gente estava falando com eles sobre isso na mesa. Falei, irmão, se a gente pudesse ouvir a história de cada um de vocês,
é de transformação. Porque um deles estava falando que foi no Vida Vitoriosa, e o que ele ouviu no Vida Vitoriosa foi fundamental para a transformação da vida dele e tal. Eu falei, irmão, e o mais lindo de tudo que você ouve, às vezes, no Vida Vitoriosa, é, de repente, um testemunho de alguém que está do teu lado. E você olha para a pessoa, você não imagina que a pessoa passou pelo que ela falou que passou. Ele fala, é mesmo. Se nós aqui mesmo, nessa mesa, cada um contar uma história, a gente vai ver o que o Evangelho fez de transformação. Ou a gente acredita que o poder da palavra de Deus é transformador. Não tem causa perdida. Não tem passado que condene. Não tem história que não dê certo. É muito claro isso para nós. Talvez você está aqui porque um dia alguém acreditou em você. Em quarto e penúltimo lugar, diz assim, um verdadeiro discipulador é aquele que tem clareza da sua identidade, da sua missão. Diz aqui no versículo 17, então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, porque Saulo estava orando que alguém entraria e impõe as mãos sobre ele. Ele impõe as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se e foi batizado. Olha que legal. Um fazedor de discípulos conhece bem a sua identidade. Ele sabe quem ele é, ele sabe que não está simplesmente cumprindo um programa da igreja, ele sabe que ele está numa missão, ele está obedecendo a Deus. Ananias se apresenta e fala, irmão Saulo, eu sei quem eu sou e agora também sei quem você é, meu irmão. O Senhor me apareceu a você e Ele me enviou para vir aqui para te curar dessa cegueira e te encher com o Espírito Santo. Essa é minha missão. Não é questionar o que você fez, não é julgar o que você fez, não é chamar você para o arrependimento, não é pedir para você pagar a promessa. Minha missão aqui é fazer o que Deus me chama a fazer, impor as mãos sobre você e clamar o Espírito Santo pela tua vida. É isso. E eu vim fazer isso. Nada além disso. Ananias se apresenta e fala, irmão Saulo, quando a gente oferece a nossa vida para fazer o bem na vida de outra pessoa, para fazer essa pessoa crescer no Senhor, nós fazemos isso não é porque faz parte da visão da igreja, não é porque faz parte de um processo da atitude de piedade, não. Fazemos isso porque nós fomos enviados pelo Senhor, fomos enviados por Jesus, que apareceu para essa pessoa. Essa pessoa veio aqui na igreja, tinha um passado igual de Paulo, até pior, veio aqui, ouviu a palavra, se entregou a Cristo, e ela teve encontro com Jesus nesse lugar, ou na sua cela, ou no vida, não sei, no seu trabalho, numa oração na rua que você fez, essa pessoa teve encontro com Jesus, e a partir de agora você está entendendo que Deus te enviou para essa pessoa. De alguma maneira, essa pessoa vai crescer porque Deus me enviou. Daí que vem a tua autoridade, daí que vem a autoridade de Ananias. A autoridade de Ananias veio, o Senhor me enviou para fazer isso. Irmão Saulo, eu boto a mão na tua cabeça e digo, seja curado e receba o Espírito Santo agora. De onde vem essa autoridade toda? No entendimento de quem eu sou e para que devo fazer. Quem é você, Ananias? O que você é? Discípulo de Jesus. Qual é a sua missão? Ir na casa desse homem e fazer o que Deus mandou fazer. Ponto. Qual o compromisso que você tem com Paulo? Nenhum. Agora o que eu tenho é uma obediência ao Senhor. Qual é a missão? A missão é essa. É introduzir o discípulo a viver a vida como uma família na igreja. A partir de agora, Saulo, você é um irmão. É um como eu. É um de nós. Bem-vindo à família, Saulo. Bem-vindo à família.
Ele impõe a mão sobre Saulo e diz: irmão Saulo, e Saulo não está 100%, tá, irmão? Saulo já foi transformado aqui 100%? Já é crentão? Não. Mas é meu irmão. É meu irmão. Como meu irmão, eu levo ele a andar em família. Ananias está dizendo: Saulo, irmão Saulo, a igreja é muito mais do que uma religião. A igreja é uma família, irmão Saulo. Agora nós somos irmãos, vamos caminhar juntos. Irmão, agora temos uma caminhada. Um fazedor de discípulo é aquele que conecta as pessoas à família. É alguém que integra as pessoas à família de Cristo. Olha, igual você tem um monte aqui, mas eu não estou pronto. Não tem problema não, você é nosso irmão, você é nossa irmã. A gente entende como você está e assumimos o risco de adotar você como você é. Isso é família. Isso é fazer discípulos. E é só no Evangelho que acontece isso. Me mostra um outro lugar que acontece isso, irmão. Não existe. É só no Evangelho e na família de Cristo que a gente aceita um assassino que se converte e falamos: seja bem-vindo, irmão. Você acabou de matar um dos meus semana passada. Seja bem-vindo, irmão. Bem-vindo à família. Bem-vindo, irmã. Irmã? É, também irmã. Mas você nem me conhece, não sabe nem que eu passei lá atrás. Você teve encontro com Jesus? Tive. Bem-vindo, irmã. Mas tem tantas coisas para mudar. Eu sei, eu também tenho. Bem-vindo, irmã. Bem-vindo, irmão. E depois, em seguida, agora pronto. Vamos batizar. Vamos batizar. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Deus tem um ministério na sua vida, Saulo. Deus tem um ministério na sua vida. Você vai ser um pastor, um grande homem de Deus. E é um dos nossos. Bem-vindo, irmão. Sabe, eu fico pensando, se a gente não tivesse célula nessa igreja, se a gente não tivesse discipulado nessa igreja, a gente seria um monte de gente desconectada. Nós estaremos aqui todos os domingos ouvindo para escutar a palavra. E a gente seria apenas uma multidão reunida. Nós não conseguiríamos ser uma família. Só é possível ser família pelo discipulado. Quando eu digo para você: seja bem-vindo, irmão, entre aqui com a gente. Você faz parte disso aqui. Uns já estão lá na frente sendo transformados. Você está chegando agora. Vem, irmão, vem, irmã. Seja bem-vindo à família. Sabe por que a gente é família, irmão? Porque quando alguém sofre, a gente se organiza para ajudar essas pessoas. Não é isso que a célula faz? Quando alguém chega na célula, na cadeirinha da bênção lá, e começa a contar: poxa, irmão, preciso de oração, eu estou precisando disso, daquilo, outro, estou desempregado, aconteceu isso. Aí um que está desempregado ouve: poxa, irmão, estou orando pelo fulano, está com dificuldade, tem 2 filhos em casa, está desempregado. Aí uma pessoa liga para não sei quem lá: pô, aquela pessoa está trabalhando, aquela empresa está precisando de alguém. Aí começam a ligar, começam a falar, até que surge: estão precisando, pede para ir lá na empresa. Aí alguém liga para lá: irmão, você estava desempregado? Estava. A gente conseguiu uma entrevista para você, que pode ir lá amanhã. É isso, não é que acontece nas células? É isso. O irmão está orando, pedindo para que haja cura, milagre. Aí o irmão começa a levantar, já manda para a intercessão: gente, tem alguém na célula que precisa de uma oração, move a igreja aí para orar por esse irmão. A gente começa a mover a igreja. Isso é célula, isso é família. Ninguém sofre sozinho. Todo mundo está imbuído na mesma causa. Tem um lá necessitado, busca lá, vê se tem salvação nessa igreja. Não tem, não tem, a gente tira do bolso e dá. É isso que a gente faz. Por quê? Porque isso é família. E faz parte. E por último, irmão, a gente vê outra característica. Para terminar, é aquele que conduz o discípulo a uma vida de unção e de tempo com Deus. A primeira coisa que Ananias fez foi impor as mãos, e a Bíblia diz que as escamas de Saulo iam caindo. A escama dos olhos. Jesus buscava a Deus com os seus discípulos. Jesus orava com os seus discípulos. O papel do discipulador não é substituir Deus, mas levar o seu discípulo a ter um profundo relacionamento com Deus. Esse é o papel do discipulador, é levar o discípulo a avançar. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, e levantando-se foi batizado. Ananias não levou Paulo apenas a ser batizado
com o Espírito Santo, mas também batizado nas águas. É o posicionamento. E o mais legal é que quando uma pessoa encontra Jesus e é conduzida por seu discipulador, logo logo ela vai estar desfrutando do reino de Deus, porque no versículo 20 diz assim que logo Paulo saiu das águas, logo começou a pregar nas sinagogas que Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos, perguntando: não é esse homem que procurava destruir Jerusalém? Aqueles que invocavam esse nome? Eu não creio que eu veio, e não veio para cá justamente para levá-los presos. É esse, né, homem que veio para cá para maltratar a gente e agora está vindo pregar? Pois é. Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus, porque eles viviam demonstrando que Jesus Cristo, a partir de agora, Paulo decidiu: eu vou mostrar para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor. É a finalização. Saulo começa a dar tanto trabalho para o diabo, que agora ele tem que se esconder para não ser perseguido. Irmãos, eu quero orar por você. Eu espero que hoje você entenda com humildade que Deus não tem um plano B. O plano é pai que gera filho, filho que gera filho, e assim o reino se espalha. Não importa o seu passado, não importa o que você fez lá atrás, Deus pode mudar a tua história hoje e fazer você um instrumento escolhido por Deus. Os traumas, dores que passou. O que Deus tem agora para você é algo novo. Se permita, se abra. Abra para o novo. Abra para o agir de Deus na sua vida. E permita que Ele fale com você. Permita que Deus te chame agora para algo diferente. Permita que as escamas dos seus olhos caiam. Muitas pessoas estão convictas, mas caminhando no erro. E o que diz? Paulo veio para perseguir. E sai como? Pregando Jesus Cristo. Só Deus pode transformar radicalmente uma vida dessa maneira. E a ferramenta que Deus usa, poderosa, é o discipulado. Nós não vamos sossegar enquanto não vermos uma transformação radical na sua vida. E a minha oração hoje, nessa manhã, é que essa transformação comece hoje. Como? Com o encontro com Jesus. Se você entrou aqui nessa manhã, de repente você veio como visita de uma das crianças que veio se apresentar, você é da família, você está achando que veio aqui só por causa das crianças. Não, você veio aqui porque Jesus te chamou para te dizer para você: eu vou transformar a sua vida porque você é um instrumento escolhido meu. Ou você se rende, ou você vai continuar andando no caminho reverso. Mas como? Olha tudo que aconteceu, olha quem eu fui lá atrás, eu acho que eu não posso sair dessa. Jesus transforma a sua vida. O homem assassino agora passa a ser um homem que prega o Evangelho. E Deus tem isso para você nessa manhã. Curva sua cabeça, eu quero orar por você. Você que entrou aqui nessa manhã e quer começar uma nova vida com Jesus, quer começar uma nova vida com Cristo, primeiro tendo encontro com Ele, permitindo que o Evangelho transforme a sua vida e mude sua história. Se você entrou aqui nessa manhã e quer começar hoje uma nova vida com Jesus, eu te peço, de olhos fechados, de cabeça baixa, faça essa oração comigo, repita essa oração comigo. Você não precisa repetir em voz alta, porque Deus conhece seu coração. Mas você diga assim, ó: Senhor Jesus, obrigado por nessa manhã o Senhor me chamar de instrumento escolhida do Senhor. Pai, ninguém nunca disse para mim o valor que eu tinha. E agora o Senhor está dizendo que eu sou chamada pelo Senhor. Porque o Senhor me chamou aqui essa manhã para transformar a minha vida e mudar a minha história. Eu não sei como o Senhor vai fazer isso, mas eu digo: faça em mim. Mora no meu coração. Tira as escamas dos meus olhos que não faz eu enxergar o erro ali na frente. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados.
e diga: o Senhor, começa a transformar a minha vida numa vida de vitórias, numa vida que vale a pena ser vivida. Em nome de Jesus eu oro nessa manhã. Amém e amém.